Aidan, João Dória deu fim, pelo menos por enquanto, né? A gente nunca pode dizer que deu fim, mas nesse momento sim, deixou o PSDB e depois de ter sido prefeito, governador e pleiteado ser presidente da República, dá fim à participação dele no PSDB, entendendo que cumpriu uma missão. É um fim de uma trajetória daquele que, em teoria, se apresentava como não político, mas que virou político e virou político com muitas características parecidas com os políticos que a gente já conhece também, né? Ele estava no PSDB desde o início do século, né? Então, o Dória já estava filiado ao partido, mas era ali daqueles muitos filiados que demonstram com isso simpatia pelas ideias daquele partido, mas não se envolvia em disputa eleitoral, ou mesmo nas discussões partidárias, embora um cara conhecido, com programa na TV Bandeirantes. Então, toda a alta plumagem lá do Tucanato conhecia o Dória, né? E em 2013, quando houve aquela série de manifestações, né, difusas, diversas, múltiplas, algumas pessoas entraram naquelas manifestações e acabaram entrando também para o mundo político-partidário, para valer, para disputar a eleição e tal. Isso aconteceu, inclusive, com aquela Soraya Tronic, né? Ela é politicamente filha daquele momento, lá daquelas manifestações de 2013. E o Dória, na época, ele fazia aquelas manifestações ali perto do Ibirapuera, né? No Itaim, e fazia aquelas manifestações e tal, mas parecia apenas alguém que pretendia manifestar-se e ao mesmo tempo liderar manifestações e tal. Depois, pelas mãos do Alckmin, ele embarca na disputa eleitoral. E nós sempre lembramos aqui, né, Ronald? O Alckmin foi o sujeito que viabilizou a participação do Dória nas prévias e depois a confirmação do resultado das prévias. Porque ele ganhou as prévias para ser o candidato a prefeito pelo PSDB e houve uma série de contestações até no Poder Judiciário. Contestações internas. Então o Goldman, depois até o Goldman faleceu, mas durante um bom tempo ele e Dória mandavam mensagens públicas ali, com críticas mútuas, né? Com ironias, etc. José Aníbal, José Serra e, ao mesmo tempo, embora à sua maneira, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não bateu de frente, não contestou, não acusou como os outros fizeram, mas sempre mostrou uma certa distância, né? E o Alckmin, governador de São Paulo, então, tinha muito poder, até por isso, e claramente era o momento em que se desenhava uma nova candidatura a Alckmin à presidência, que foi o que aconteceu. Dória eleito no primeiro turno para prefeito, Alckmin assume a presidência nacional do partido, vira candidato à presidência, e aí vem o primeiro grande desgaste, os dois simultâneos. Dória deixa a prefeitura e quer ser candidato à presidência. Quer tomar o lugar do Alckmin, aquele que o levou pelas mãos. Aí são dois desgastes. Com a população da cidade de São Paulo, isso ficou claro na própria eleição de 18. Ele ganhou a eleição no segundo turno, principalmente por causa do interior. Aí vem outro capítulo, capítulo Bolsodória, né? Dória de camisa amarela, eu sou Bolsonaro em São Paulo, é Bolsodória, aqui é Bolsonaro, ele, Witzel, todo esse pessoal embarcou nessa canoa e foi eleito com essa carona, além de muitos que se candidataram à Câmara dos Deputados e que foram eleitos nessa carona com o Bolsonaro. Isso acontece com o Lula, acontece com o Bolsonaro, muita gente que pega carona com um sujeito que tem voto, que é popular. Depois, ele vem com aquela história de novo PSDB. E, ao falar em novo PSDB, ele, de certa forma, acabava empurrando a origem do PSDB, a sua história anterior, né? Todos aqueles que fundaram o partido, construíram a sua história, fizeram um presidente da República com 2 mandatos, etc. E com uma hegemonia em São Paulo,
e vitórias em vários estados, um partido importante, bancadas grandes e tal, ele relega tudo isso a um passado que deveria ser revisto, não revisitado. Não revisitado, revisto. Deveria passar por uma restauração, por mudanças importantes. Aquele era o velho PSDB. Eu sou o novo PSDB. Eu até perguntei isso na Bandeirantes para o Bruno Covas, se ele não se sentia incomodado, até pela figura do Mário Covas, né? E o fato é que isso também, ele consegue fazer o presidente do partido, mas no final das contas, vai se desgastando também internamente, até com esse pessoal que aparentemente era um grupo de pessoas sob comando do João Dória, inclusive na presidência nacional do partido. Tenta expulsar o Aécio Neves, não consegue. O PSDB de Minas rompe com ele. Tasso Gereissati se distancia e depois rompe. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também se distancia, começa a querer construir sua própria candidatura, porque aí eram então apenas 3 governadores do PSDB, na surra que o partido levou em 2018. E aí o Dória ganha as prévias e aí é a vez de ele ser traído. O PSDB usou dinheiro público para fazer prévia, ele ganhou as prévias e as prévias foram atiradas pela janela pelo PSDB. Claro, se o Dória tivesse 15%, 18%, 20%, ninguém ia fazer isso. Né? Ninguém rasga dinheiro e ninguém rasga voto. Mas, quando viram que era 3, 4, 5%, 3, 4, 5% de intenção de voto, jogaram pela janela. E o partido ficou ainda menor depois disso. Eu acho que se tivesse mantido a candidatura do Dória, o partido teria atravessado este ano com mais força e dignidade. O partido ficou menor. Então vai ter de se reconstruir. Só que agora o Dória, que há 4 anos era visto como o novo cacicão do PSDB, está fora. Né? Se é para sempre, se ele não volta à vida partidária, se ele nunca mais disputa a eleição, talvez nem ele saiba. Né? Mas o Dória, ele hoje deveria ser o candidato do PSDB, deveria ter sido, né, até o primeiro turno, não iria para o segundo turno, estava na cara, mas o partido teria atravessado o ano com mais dignidade e força. E aquele negócio, o camaleônico, ele sofre rejeições ao longo do tempo. Então, isso nessa eleição, tem muita gente olhando com perplexidade, como olhou pro Dória, que de Bolsodória virou oposição ao Bolsonaro e que queria se apresentar como aquele que era contra Lula e contra Bolsonaro. Mas muita gente rejeitou isso, muita gente rejeitou a guinada constrangedora ao extremo, tanto que ele sumiu, do Ciro Gomes, que não poderia ter manifestado apoio a nenhum dos 2 candidatos. Não poderia, depois de tudo que ele falou. Como a Simone Tebet, claro que ela tem um peso muito menor em relação ao Ciro Gomes, né? E ela agora fica até sem mandato, porque deixa de ser senador em fevereiro. O Sérgio Moro, haja exercício, haja retórica, haja oratória para tentar explicar o Sérgio Moro não ter dito não sou nenhum dos 2, como aliás o Dória aí corretamente disse agora nessa cartinha de hoje. Exatamente. Não apoia nenhum dos 2, não é? Uhum. O Moro é a coisa mais inexplicável que pode se depreender. Ele e o Ciro Gomes não tem, né? De alguém que tem sangue falado, na veia ou defende o próprio brio, né? Não, os 2 deveriam ter dito, não tô com ninguém, pô. Não posso estar. Com base naquilo que disse, né? Claro, claro, com base no que disse. O Ciro Gomes, depois de tudo que ele disse, ele não podia apoiar alguém, né? Tanto que o apoio foi ali, aquela coisa, eu concordo com o partido. E sumiu. Escondeu atrás da decisão do partido, né? Deixou ali e um abraço, né? E desapareceu. E não faz campanha e tal. E o Sérgio Moro, depois de tudo que disse, né, ele aparece aí alegremente apoiando o Bolsonaro. Ciro e Moro deveriam ter dito logo depois do primeiro turno: não estou com ninguém. Agora, os caras fazem projeções, né? Talvez o Moro se enxergue aí como herdeiro, né? O que me deixou
estupefato foi o fato de ter... ele ficar na espreita e dizer entre um e outro, eu prefiro o Bolsonaro, eu até entenderia. O que me espantou é ele virar assessor, né? O que me espantou foi virar assessor. Isso é uma coisa... O cara pode dizer, eu vou votar naquele ali. Acabou. Né? Isso. Porque pra mim é um mal menor. Um mal menor. Vamos nessa linha. Vou votar no Bolsonaro porque eu acho que é um mal menor do que o Lula. Pronto. Lutei contra tudo que o outro lado diz que não fez, eu acho que fez, então não posso votar nesse cara, voto no outro. Acabou. Claro. Agora, pedir voto, né? Não, você orientar, virar orientador de debate é uma coisa das mais malucas que eu já vi na política. E que é a mesma coisa da Simone Tebet, né? Que falou em corrupção no governo Lula e hoje tá aí pedindo voto pro Lula. Eu vi um comentário. Moro, Simone... Ciro. E eu acho que o Dória vai... Se ele quiser voltar à política, ele vai ter de lidar um bom tempo com essa figura de camaleão, né, Ronaldo? Eu li um negócio no Twitter que foi muito bom, Zaidan. Fala assim, devemos espalhar um cartaz de procura-se pro Ciro Gomes? Aí uma outra pessoa comentou assim, o problema não é espalhar, o problema é encontrar, né? O problema é encontrá-lo. E aí pode ser pior ainda se encontrar. Então é melhor deixar do jeito que tá, porque senão ele vai ter que explicar como é que ele... Deixa ele quieto. Exato, deixa desse jeito, é melhor desse jeito aí.